Carta de Paulo de Tarso, Carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 20. Mensagem presente no livro Pão Nosso, capítulo 27, intitulada Esmagamento do Mal. Versículo: Pois o Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés. Esmagamento do mal. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas, e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Solicitar auxílio ou recorrer à lei da cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós, outros, cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de acentuar-nos as necessidades. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai, sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, percebendo a grandeza da sua posição de Espírito Eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor Todo-Paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a Ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Breve comentário. Durante muitos séculos, o desenho das figuras mitológicas, e especialmente as más interpretações, criaram seres essencialmente voltados ao mal. Necessariamente isso não existe, é um folclore humano para tentar explicar o mal sempre ausente de nós mesmos. Então, as duas figuras citadas na Bíblia possuem palavras explicitamente reconhecidas ainda no povo hebreu. O próprio diabo, que significa diabolos, é aquele que luta contra, é aquele que é do contra, contrário a algo, contrário à evolução do bem. O mesmo, como é chamado aqui Satanás, na figura da Bíblia, a figura Satanás representa
como se fosse simplesmente aqueles que são encarregados de culpar, de achar os culpados e culpá-los. Na visão da justiça da terra, é como se fosse os oficiais responsáveis por promover as acusações uns para com os outros. Então, sempre quando estamos numa condição de causar o mal ao outro, promovendo acusações do que um promoveu de errado em relação ao outro, na conduta, estamos nos portando na figura dessa palavra Satanás. Então, o que ele veio trazer aqui para a gente sobre o esmagamento do mal que está sob nossos pés é oriundo da construção humana. Esse vírus, essa mácula que permeia o mundo íntimo de todos nós, que todos nós ainda nos achamos suscetíveis em animá-las, ou seja, causar ânima, dar vida a essas peculiaridades ao qual nós estamos acostumados. Ele se manifesta por vingança, por descontentamento, insegurança. Então precisamos compreender que a luta entre o bem e o mal, por mais que peçamos ajuda, por mais que sejamos altamente sensíveis e venhamos a invocar os gênios tutelares, ou seja, aqueles espíritos superiores que guiam o destino de todos nós, para que possa combater aqueles que se arvoram, se classificam como inimigos, existe um problema gravíssimo em querer fazer isso. Porque esses que são hoje classificados como inimigos, na verdade são filhos de Deus, igualmente. Então estejam na condição de inimigos, porque possuem máculas do destino, feridas do destino, ou revoltas do destino, o qual não conseguem conviver com a paz e com o progresso de todos, devido à deficiência de se promover o próprio progresso. Aqueles que sofrem os seus tormentos, é comum solicitar auxílio, recorrer à lei de cooperação, tentando, de certa forma, esse pedido é uma forma de identificar a própria fraqueza, mas tentando, de certa forma, fazer com que esses irmãos mais superiores promovam e façam o trabalho que é a nossa parte. Então, se estamos matriculados no grande Evangelho do Cristo, temos que ser pacificadores. E só seremos pacificadores se estivermos no meio dos problemas, no meio dos tumultos. Tumultos psicológicos, tumultos mentais, grandes disputas que varam séculos e milênios. Nada fica perdido no nada. Então precisamos buscar o apoio, mas ao mesmo tempo também buscar fazer a nossa parte. Senão, vamos transparecer uma falsa posição, que nada mais vai acontecer do que acentuar necessidades ainda maiores de trabalho e de transformação. Então, quando ele fala Satanás aqui, ele está falando da representação do poder do mal que nós, seres humanos, ou seja, na vida humana, empreendemos, executamos. Precisamos colocar no plural e nos incluir. Ora nos enxergamos como sendo um problema, ora não. Mas em si, somos sim, por vezes, fontes de mal de terceiros. Quer seja uma consciência absoluta ou uma consciência relativa, do mal que por vezes esteja promovendo. Então é claro que Deus vai esmagar todo esse mal. Por quê? Ele vai nos dar permissão e com certeza, mecanismos para desfazermos esse mal. Por isso essa frase tão importante de Paulo, onde ele define onde vai ocorrer esse esmagamento do mal. O local da vitória divina vai ser exatamente sob os pés do homem. Por quê? Porque esses foram os mesmos pés que trilharam o caminho do mal, do egoísmo, do orgulho, da incúria, ou seja, não fazer nada em prol de ninguém. É um mal. Talvez seja um dos maus
umas atitudes maléficas mais prejudiciais. Sabemos que temos que fazer o bem e optamos por nada fazer. Então, quando realmente nos entregarmos ao Pai e transformarmos a conduta dos nossos pés, quando a conduta do nosso trilhar na terra for diferenciada, for focada na benevolência para com todos, indulgência, tolerância para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, todo esse mecanismo, que são os instrumentos do amor, quando eles passarem a ser efetivamente nossa conduta e nossa métrica de vida, os nossos pés irão promover outro tipo de marcas, deixarão outro tipo de trilhas. Trilhas de paz, trilhas de amor, trilhas de socorro, trilhas de amparo. Então, por isso que Paulo, a mensagem de Emmanuel ainda comenta em relação ao versículo de Paulo, quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, esse trabalho iluminativo é a iluminação das consciências. A consciência transformada passa a perseguir novos ideais, passa a querer conduzir a vida com outros princípios e abandona completamente o quê? O velho egoísmo animal. E sabe perfeitamente que a maior grandeza que ele já possui é a condição de espírito eterno. Somos imortais. Já existimos por muito tempo, existiremos por muito mais tempo ainda, indefinidamente. Onde atingiremos a vitória sublime, essa vitória sublime é sobre nós mesmos, os causadores do mal, os causadores do próprio problema, onde temos que entender que quando nós falamos que a vitória será sublime, é a vitória coletiva de todos nós, filhos do mesmo Pai, caminhando juntos no mesmo grupamento. Então, o Senhor, todo paternal, já se entregou a seus filhos terrestres, já fornece tudo à nossa predisposição para nos transformar, nos permite que espíritos superiores nos oriente, nos estimule e nos sopre através da intuição melhores condutas, melhores ações, melhores formas de escolher os nossos destinos. Não estamos abandonados em momento nenhum. Então, qual é o gargalo? O gargalo é simples. Raríssimos somos nós que realmente nos entregamos a Ele, à vontade de Deus. Então é indispensável, pois, não se esquecer que o mal não será eliminado a esmo. Ou seja, o mal que nós temos ainda capacidade de praticar e de interagir uns com os outros, ele não será eliminado de cada um de nós. Nós é que teremos que eliminá-lo de nós mesmos. E nos auxiliando a eliminar uns dos outros, através do amor, através da bondade, do carinho, do zelo, em cada um de nós, por baixo dos pés de cada um de nós. Ou seja, através das marcas que vamos deixar na esteira do tempo. A esteira do tempo deixaremos marcas de bondade, de amor, de carinho, de fraternidade, de esperança, de bom ânimo, de fraternidade real. A verdadeira benevolência, a verdadeira caridade. Indulgência, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas.